Olá, sejam bem-vindos ao Trips Invicto. Meu nome é Davi Jorge, estou lendo Neco, o primeiro ídolo. (1917) Neco chega à seleção. O ano de 1917 seria de grande importância para a carreira de Neco e de significativas mudanças na estrutura do futebol. São unificadas as federações, com a realização de apenas um campeonato paulista, que reuniu, entre outras equipes, aquela que se tornaria a grande rival do Corinthians, o Palestra Itália. Neco tem ano repleto de êxito, com atuação destacada em seu time, é convocado para a seleção paulista, agora única, e estreia na seleção brasileira. Aos 22 anos, é o grande destaque do Corinthians no Campeonato Paulista. É ídolo da torcida e conhecido atacante que seria chamado posteriormente a integrar a seleção brasileira. A irregular campanha do Corinthians no Campeonato Paulista seria o único aspecto negativo da jornada de 1917. Com a perda de vários jogadores para outras equipes, o time enfraquece também porque no campeonato da liga as competições exigiam menos e o time alvinegro não se havia preparado para uma campanha com grandes dificuldades. Naquele ano, o Corinthians vence amistosos contra o Paulista em São Carlos por 3-1 e o Santos por 3-0, com o Neco marcando todos os gols contra a equipe santista. No Campeonato Paulista, agora organizado pela APEA, o Corinthians estreia vencendo o Ipiranga por 1-0, empata com o Mackenzie em 0-0 e perde o terceiro jogo para o Palestra Itália por 3-0, desencadeando uma crise no time que determina alterações de jogadores, bem como na forma de a equipe jogar. Vence a partida subsequente contra a Associação Atlética dos Palmeiras por 2-0, ocasião em que Neco faz seu primeiro gol no campeonato, e posteriormente goleia o Internacional por 5-2, sobressaindo-se Neco ao marcar 2 gols corintianos. Outra goleada por 8-3 contra o São Bento consolida a reabilitação do Corinthians no campeonato. Neco tem destacada atuação nessa partida, com 3 gols de sua autoria. Em junho, o Corinthians realiza seu primeiro jogo na Vila Belmiro contra o Santos e empata por 3-3. Neco faz 2 gols corintianos. Em partida contra o Paulistano, que seria o campeão paulista do ano, o Corinthians é vencido por 2-1, evidenciando a fragilidade do time, que muito perdeu com a saída de vários jogadores, sem que houvesse a respectiva reposição. Recuperando-se da derrota, goleia o Ipiranga por 4-0, sendo o Neco o autor de um dos gols. Na partida seguinte, realizada no Estádio da Floresta, o time perde novamente para o Palestra Itália. Neco marca um gol e tem grande atuação, sem, contudo, evitar o insucesso da equipe corintiana. O time torna a vencer, agora contra o Mackenzie, com placar de 4-1. Neco faz 3 gols. Nos 2 jogos seguintes, Neco sobressaindo-se, volta a marcar. Um tento contra o Internacional por 2-2 e goleada contra o São Bento por 4-2. Marca 2 gols. Neco terá boa performance contra o temível paulistano, ganhando por 1-0, e contra o Santos por 3-2, fazendo 2 gols. Na última partida pelo campeonato, o Corinthians recupera-se e vence a Associação Atlética das Palmeiras por 2-1. A convocação para a seleção paulista da APA representa outro bom momento de Neco no ano de 1917. No final de junho, os paulistas vencem os cariocas por 1-0 no Rio de Janeiro, no campo de São Cristóvão, com um gol de Amilcar, companheiro de Neco na equipe do Corinthians. Na segunda partida da seleção em São Paulo, no Parque Antártica, os paulistas vencem os cariocas por 7-1 pela Taça Rodrigues Alves, com um gol de Neco. Seu desempenho é ressaltado e elogiado por todos os jornais. É o melhor jogador da linha dianteira. Chuta e passa com muita precisão. Pertence ao Corinthians e é conhecido por Neco. A seleção conferia dimensão ampliada à carreira de Neco. Não somente os torcedores do time de Operários, mas todos os esportistas da cidade passam a admirar o valente meia-esquerda. No jogo de volta, na taça pela Taça Rodrigues Alves, realizado no Rio de Janeiro, no campo do Botafogo, há um empate por 3-3 e os paulistas ganham a taça. Na última partida do ano, o selecionado paulista conquista a taça Fuchs e o bronze Hebe, goleando os cariocas por 9-1, e Neco
Mais uma vez, é autor de um dos gols. Naquele ano, o craque teve crescente aumento de popularidade. Destacando-se no Corinthians e na seleção paulista, Neco chega ao selecionado brasileiro convocado pelo Campeonato Sul-Americano a ser disputado no Uruguai. Em 3 de outubro de 1917, Neco estreia na seleção brasileira contra a Argentina jogando em Montevidéu, e os brasileiros perdem por 4-2. Neco faz boa partida e marca um dos gols do Brasil. No jogo subsequente, no Parque Central de Montevidéu, a seleção brasileira é goleada pelos uruguaios por 4-0, recuperando-se ao vencer o Chile por 5-0, primeira vitória de Neco no selecionado nacional. No último jogo daquele ano, em partida amistosa, a seleção brasileira sofre nova derrota para o Uruguai por 3-1. Neco marca o único gol brasileiro, o terceiro dele pelo selecionado. O Scratch brasileiro não faz boa campanha nesse sul-americano, restando-lhe terceiro lugar em restando-lhe terceiro lugar. Em contrapartida, Neco tem elogiado o desempenho. O ano de 1917 representa um salto na carreira de Neco. Muitos gols, partidas e atuação elogiadas pela imprensa, bem como convocação para as seleções paulistas da APA e brasileira. O meia-esquerda do Corinthians deixa de ser o jogador conhecido apenas pela torcida de seu time, alcançando destaque também no selecionado brasileiro, para onde leva a garra, as jogadas vibrantes e o temperamento, vez por outra impulsivo, que o faz chegar perto de muitas confusões. Neco é bom no drible, tem velocidade, assiste os companheiros e marca muitos gols. Resumindo, é um craque de bola. Atuação de Neco em 1917. Jogos, gols e títulos. Jogos pelo Corinthians, 18. Gols pelo Corinthians, 21. Jogos pela Seleção Paulista, o Scratch da APA, 4 jogos. Gols pela APA, 2 gols. Jogos pela Seleção Brasileira, 4 jogos. Gols pela Seleção Brasileira, 3 gols. Títulos: pelo Corinthians, torneio amistoso, bronze Senhor Celino Ambrósio, em 15 de 4 de 1917. Pela Seleção Paulista, Taça Fuchs e bronze Hebe, em 24 de 6 e 25 de 12 de 1917. Taça Rodrigues Alves, em 29 de 7 e 19 de 8 de 1917. Equipe base do Corinthians: Russo, Adelino, Fúvio e Casemiro, Ciasca, Plínio e César, Américo, Aparício, Amilcar, Neco e Rogério e Marinheiro. O artilheiro do Corinthians foi Neco com 18 gols. Notas: 1. A rigor houve uma incorporação da Liga Paulista de Futebol pela Associação Paulista de Esportes Atléticos, que, mais forte, rica e estruturada, leva a melhor na disputa entre associações. 2. O Palestra Itália foi fundado em 26 de agosto de 1914. Ingressou na APA em 1916 e disputou o primeiro jogo do campeonato em 13 de 5 de 1916, Palestra 1, Mackenzie 1, na Floresta, no estádio da Floresta. O primeiro confronto com o Sport Clube Corinthians Paulista ocorreu em 6 de 5 de 1917, em partida pelo Campeonato Paulista, no Parque Antártica, que terminou com vitória do Palestra por 3-0. 3. Bianco, por exemplo, sai do clube e acompanha a formação do time só de italianos, o Palestra Itália. Casemiro, goleiro do Corinthians desde a fundação, vai para o Mackenzie. Pérez foi para o Ipiranga e Police para o Botafogo do Rio de Janeiro. 4. O jogo Paulista de São Carlos 1, Corinthians 3 foi em 15 de abril de 1917 no Hipódromo São Carlense. Houve a conquista do bronze oferecido pelo Sr. Celino Ambrósio. 5. O jogo Santos 0, Corinthians 3 foi em 26 de agosto de 1917 na Vila Belmiro. Neco fez os 3 gols corintianos. 6. O jogo Corinthians 1 Ipiranga 0 foi em 8 de abril de 1917, no Parque Antártico. O gol do Corinthians foi marcado por Aparício, artilheiro do campeonato anterior. 7. O jogo Corinthians 0 Mackenzie 0 foi em 22 de abril de 1917, no Parque Antártica. 8. O jogo Palestra Itália 3, Corinthians 0 foi em 6 de maio de 1917 no Parque Antártico. O Palestra entra no campeonato da APA em 1916 por interferência dos ricos italianos que começavam a surgir na cidade. O clube tinha relações privilegiadas com o Conde Matarazzo, que se empenha pelo time tricolor, como era chamado à época. Era verde, branco e vermelho.
Para a APA convidar o Palestra Itália, time recém-criado, tornaria o campeonato mais amplo, já que a nova agremiação era somente de italianos e tinha fortes apoiadores. Para sua equipe, atraiu jogadores de quase todos os times, do Ruggerione da Lapa, o Ruggerione da Lapa, Picali, Caetano, Ministro, Pedretti, Martinelli do Jundiaí, Bertolini de Piracicaba, Fabi do Campos Elíseos, Grimaldi e Severino do Lusitano. 9. O jogo Corinthians 2, Associação Atlética das Palmeiras 0, foi em 3 de maio de 1917 no Parque Antártica. Neco marcou um gol. 10. O jogo Corinthians 5, Internacional 2 foi em 17 de maio de 1917 no Campo da Floresta. Neco marcou 2 gols. 11. O jogo Corinthians 8, São Bento 3 foi em 27 de maio de 1917 no Campo da Floresta. No campo da Associação Atlética das Palmeiras, Neco marcou 3 gols. 12. O jogo Santos 3, Corinthians 3 foi em 10 de junho de 1917 na Vila Belmiro, em Santos. Neco marcou 2 gols. Essa foi a partida de estreia do Corinthians na Vila Belmiro. 13. O jogo Corinthians 1, Paulistano 2 foi em 29 de junho de 1917 no Parque Antártica. 14. O jogo Corinthians 4, Ipiranga 0 foi em 22 de julho de 1917 na Floresta. Neco marcou um gol. Inclusive, só um adendo, eu acho que foi esse jogo aqui que foi o jogo em que os dois times, o Ipiranga e o Corinthians, apesar do placar, eles saem juntos para participar da greve geral de 1917. Precisaria verificar se foi esse mesmo, mas eu acredito que foi esse. Ou seja, os dois clubes eles eram afeitos a causas progressistas. 15. O jogo Corinthians 1, Palestra Itália 3 foi em 5 de agosto de 1917 no Campo da Floresta. Neco marcou um gol. 16. O jogo Corinthians 4, Mackenzie 1 foi em 2 de setembro de 1917 na Floresta, no campo da Associação Atlética das Palmeiras. Neco marcou 3 gols. 17. O jogo Corinthians 2, Internacional 2 foi em 9 de setembro de 1917 na Floresta. Neco marcou um gol. 18. O jogo Corinthians 4, São Bento 2 foi em 23 de setembro de 1917 no Parque Antártica. Neco marcou 2 gols. 19. O jogo Paulistano 1, Corinthians 0 foi em 28 de outubro de 1917 no Parque Antártica. 20. O jogo Corinthians 2, Santos 3 foi em 11 de novembro de 1917 no Parque Antártica. Neco marcou 2 gols. 21. O jogo Corinthians 2, Associação Atlética das Palmeiras 1 foi em 18 de novembro de 1917 na Floresta. 22. O jogo Selecionado Carioca 0, Selecionado Paulista 1 foi em 24 de julho de 1917 no campo do São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Disputa da Taça Fuchs e do Bronze Hebe. Trata-se da primeira participação de Neco na seleção paulista da APA. 23. O jogo Selecionado Paulista 7, Selecionado Carioca 1 foi em 29 de julho de 1917 no Parque Antártica. Neco marcou um gol. Disputa da Taça Rodrigues Alves. A Taça Rodrigues Alves foi doada pelo Dr. pelo Dr. Altino Arantes. Que por sua vez, se eu não me engano, o Altino Arantes é o nome do antigo Banespa lá, o prédio do lado do Martinelli, que fica ali na São João. 24. A Gazeta de 30 de 7 de 1917. 25. O jogo Selecionado Cariocas 3, Selecionado Paulista 3 foi em 19 de agosto de 1917 no campo do Botafogo, no Rio de Janeiro. Disputa da Taça Rodrigues Alves. Nessa mesma data, realizou-se em São Paulo, no estádio do Parque Antártica, a partida amistosa Corinthians 1, Paulistano 3. 26. O jogo Selecionado Paulista 9, Selecionado Carioca 1 foi em 25 de dezembro de 1917, no campo do Paulistano, no Jardim América. Neco marcou um gol. Disputa da Taça Fuchs e do Bronze Hebe. 27. O jogo Argentina 4, Brasil 2 foi em 3 de outubro de 1917,
no estádio do Parque Central de Montevidéu, Uruguai. Trata-se da estreia de Neco na seleção brasileira e ele marca seu primeiro gol em disputas do selecionado nacional. 28. O jogo Uruguai 4, Brasil 0 foi realizado em 7 de outubro de 1917 no estádio do Parque Central de Montevidéu. 29. O jogo Brasil 5, Chile 0 foi realizado em 12 de outubro de 1917 no estádio do Parque Central de Montevidéu. Neco marcou um gol. 30. O jogo Uruguai 3, Brasil 1 foi realizado em 16 de outubro de 1917 no estádio do Parque Central em Montevidéu. Tratava-se de um amistoso, posto que o último encontro da seleção brasileira no Sul-Americano de 1917 ocorrera em 12 de outubro. Neco marcou o gol brasileiro.